Bem-vindas a mais um episódio do Conversas com Fogo. Estamos aqui hoje felizes e contentes para falar sobre a alegria de viver. Carolina, diz-me que estás feliz e contente. Estou feliz e contente, Dálvia. Estou Yay! mesmo. É sempre bom falar contigo, mas falar sobre a alegria de viver ainda é melhor. Sim, é um tema que eu sinto que é-nos muito querido e eu não sei para ti, mas para mim não, não esteve sempre presente na minha vida. Tipo, não era uma coisa que sequer que eu pensava e que considerava, mas quanto mais penso, e principalmente quanto mais sinto, percebo que é realmente uma coisa tão, tão importante e que às vezes não damos o devido valor ou o devido foco, porque não é algo necessariamente que é sabido ou que é natural. Eu acho que é uma coisa que nós temos que desenvolver, principalmente pela forma como nós fomos educados, como crescemos, a sociedade em que vivemos. Acho que é um tema que é necessário ser desenvolvido, sim. Não é uma coisa que talvez seja o mais natural. Não sei se tu sentes o mesmo. Sim, era o que eu estava a pensar quando estavas a dizer isso, é muito isso, não é natural devido à sociedade e à forma como nós crescemos. Porque na verdade eu acho que é o mais natural, porque nós todos em criança, as crianças têm muita alegria de viver, não é? Nós nascemos com essa essência dentro de nós, com o Uhum. querer estar feliz, não é? E essa felicidade, esta alegria de viver é uma coisa muito poderosa e mesmo que se sente no corpo, não é só aquela alegria de estou bem e até o dia até está a correr bem, não é dessa alegria que estamos a falar, é uma coisa assim mesmo visceral. E as crianças Uhum. fazem isso muito bem, não é? As crianças brincam por brincar, porque se sentem felizes e alegres a brincar. E nós vamos perdendo um bocadinho esse hábito do brincar só por brincar, do só ser sem precisar de fazer outra coisa ou de ser produtivo, não é? Uhum. E acho que precisamos de voltar a resgatar este brincar, até porque às vezes, até em questões de hobbies, não é? Nós, às vezes quando temos um hobby, quando começamos a realmente nos divertir com aquilo, de repente, ai, se calhar posso fazer disto outra coisa, se calhar posso fazer disto um negócio, ou se Uhum. calhar posso vender as aguarelas porque não, se calhar é só mesmo porque dá alegria. Sim, completamente. E é tão interessante teres ido esta parte das crianças, não é? Porque realmente esse é o estado natural delas, não é? A alegria, a curiosidade, essa permissão de ver o mundo, de sentir o mundo, é o estado natural delas. Mas eu sinto que depois, ao longo do tempo, vamos nos encaixotando, ou vão nos encaixotando. Eu acho que é um trabalho mútuo. Conjunto. Exato, é um trabalho conjunto. Um, mas vamos nos encaixando e vamos tirando esta alegria como uma prioridade e como um estado normal e começa a ser se tiver tempo. Se tiver tempo, se tiver espaço, depois de fazer os TPCs, depois de fazer as minhas tarefas, vou procurar e vou cultivar a minha alegria. E quanto mais crescemos, mais responsabilidades vamos tendo, então menos espaço vai havendo. Então, se nós não pararmos conscientemente, ativamente, para nos focar em cultivar a alegria, trazer de volta aquelas coisas que nos traziam alegria quando éramos pequenos e descobrir tantas outras que ainda nós nem sabemos que existem, então também não vai acontecer. E isto eu acho que é mesmo muito interessante porque é uma questão de priorizar e é uma questão de cultivar isto novamente, não é? Para voltarmos a esse estado de criança que observa o mundo, que sente o mundo, que vê tudo como magia, não é? Tipo, tudo. Uma caixa não é uma caixa, é um mundo por descobrir. Uma sala vazia não é uma sala vazia, pode ser um castelo, pode ser o que a criança bem entender. E para nós é exatamente o mesmo, não é? Um momento em que não estamos a fazer nada pode ser um momento em que eu vou fazer scroll infinito no Instagram, ou pode ser um momento em que eu vou olhar à minha volta e vou ver a alegria no mundo, vou ver a magia no mundo.
Mas isso eu sinto que é um olhar que se cultiva, porque eu não tive isso sempre nos meus anos de adulta, mesmo de adolescente. Estava preocupada, lá está, com as responsabilidades, com outras coisas. E agora sinto que volto a cultivar isto e a ver essa magia em todo lado. E é tão mais bonito viver assim, tipo, literalmente ver magia em todo lado. É tão mais divertido. Sim, sim, e é mesmo esse cultivar, eu também concordo contigo. É preciso, é uma decisão consciente, é uma escolha. Porque quando estamos em piloto automático, não há espaço para a alegria de viver, não há espaço para experimentar, não há espaço para fazer as coisas mal, porque tens de fazer sempre tudo bem. E às vezes o propósito de fazer alguma coisa é só estar a fazer essa coisa, mesmo que o resultado seja péssimo, não é? Aliás, eu posso dar aqui a minha experiência. Eu adoro dançar e sempre adorei dançar. Eu sou péssima a seguir coreografias. Lá está, coreografias para mim é assim um bocadinho. Volta lá a pôr-te na caixinha. E Pois. como em criança, não é? Quando havia essa oportunidade e quando havia dança, era sempre muito esta dança da coreografia, da rotina. Eu sempre pronto, me distanciei disso. Inclusive até estive no balé e desisti, claramente, não é? Demasiada estrutura e demasiada coreografia. E voltei a dançar há pouquíssimo tempo porque eu percebi que era uma coisa que realmente me fazia bem, mas desta vez vou dançar da minha forma, da minha maneira, sem precisar de ter uma coreografia, sem precisar de ver um espetáculo, não é? Tipo, sem precisar desta questão performativa de eu estou a fazer uma coisa para um fim e o fim é XYZ. Não, eu vou fazer só por fazer, por me sentir bem enquanto estou a fazer. Eu acho que isto é algo que sem dúvida precisa de ser cultivado e é uma escolha consciente, porque é aquele tempo em que tu estás a fazer alguma coisa que, entre aspas, não é produtivo. Pelo menos aos olhos da sociedade, estás a dançar só por dançar. Uhum. Eu acho que é tão interessante porque é tão simples, quando nós estamos prontos para ver, é tão simples, não é? É que, lá está, a alegria não é uma coisa em que tu tens que fazer muitas coisas, em que tens que pensar muito. É bem simples. É tipo, tu, sei lá, eu fico alegre quando estou a passear na rua e vejo uma criança com um pai ou com um avô ou o que for, e acho tipo super fofo e fico tipo, oh my god, este é o futuro. Tipo, do mundo aqui. Ou quando estou a ver cãezinhos fofos a brincar uns com os outros. É tão simples. Ou quando o sol bate na janela de uma forma específica, não é? Não é preciso muito para ficar alegre, não é preciso muito para sentir essa alegria. Ah, mas é preciso ter o olhar treinado, né? Não é? Porque eu quantas vezes, durante quantos anos, passei por crianças na rua e não me pensei duas vezes, não é? Às vezes, se calhar, pensa, ok, fofo, mas não vai muito mais disso. Mas esta questão de nós nos permitirmos ter essa satisfação e permitirmos encher o nosso copo, seja qual for a forma que funcionar para cada um, mas encher o nosso copo e pôr isso como prioridade é crucial. Porque só assim nós depois podemos servir as outras pessoas, nós podemos servir também o mundo, podemos servir as pessoas à nossa volta, os nossos amigos, a nossa família, o que for. Mas o nosso copo precisa estar cheio, não é? Então, quando é que nós vamos parar de esvaziar o copo e de permitir que ele continue meio cheio? E quando é que vamos começar conscientemente a focar-nos em encher esse copo e depois sim transbordar? Eu acho que é tão mais, não sei, é a palavra que me vem é romântico, tão mais romântico esta ideia de transbordar do que, sei lá, andar tipo, parece que enches e depois esvazia e depois tens que encher outra vez. Não, deixa só transbordar, está tudo bem, não vai inundar nada, está tudo bem. Exato. E às vezes vazia, depois vazia, depois esvazia. Porque às vezes Depois nós está também. furado. Exato. Porque se nós não tivermos mesmo este compromisso, porque também é uma questão de compromisso,
Compromisso com o nosso bem-estar e com a nossa alegria, não são os outros que vão fazer isso por nós. Não é? Ninguém vai chegar ao pé de ti e dizer: olha, não te esqueças de fazer alguma De ser coisa, feliz hoje, de ser feliz de ser hoje. feliz, exato, que te faça feliz hoje. E se vierem, ótimo. Agarra nessas palavras e lembra-te, não é? De ser feliz. Mas acho que é tudo muito mais natural quando nós começamos a priorizar isso e saber que nos faz bem e mesmo priorizar na rotina o máximo possível. Não é só uma coisa para fazer quando está de férias, não é só uma coisa para fazer ao fim de semana quando já se fez todas as tarefas domésticas possíveis e imaginárias e agora há um espacinho livre. Portanto, é mesmo integrar, incorporar isto no nosso dia, porque todos os dias nós estamos com pessoas e todos os dias nós estamos ao serviço e poucos dias estamos ao serviço de nós próprios. Sim. E isto é mesmo muito importante, porque nós não conseguimos dar aos outros se não tivermos em nós. Eu acho que é super interessante o facto de mencionar as outras pessoas, porque eu acho que o que muitas vezes acontece é que nós não enchemos o nosso copo, mas estamos à espera que outras pessoas encham o nosso copo. Yes. Então ficamos com estas expectativas, ficamos com estas exigências, o que não é justo para ninguém, porque não é justo para nós estarmos nessa situação e não é necessário, porque lá está, e não é justo para as outras pessoas, como é óbvio, não é? De repente é tipo, estás ali um copo vazio, agora vem aqui e enche o copo. Ah, como assim, amiga? O meu copo também está vazio, tenho que cuidar do meu copo. Acho que é tão mais amoroso se cada um também tiver esta responsabilidade de cuidar do seu copo, de cuidar de ir se nutrindo, ir alimentando e cultivando todas estas coisas dentro de si. E depois não temos estas exigências, estas expectativas em relação às outras pessoas de que têm que vir me salvar, ou que têm que vir cuidar de mim, ou têm que vir amar-me. Não, eu amo-me. Amo-me, cuido de mim, nutro-me e depois sim, consigo também estar para o outro e consigo trocar. E se o outro fizer o mesmo, vai ser uma troca tão melhor, tão mais deliciosa, mais completa, porque estamos os dois mais completos, estamos a transbordar. E eu acho que isso é tão, tão interessante, porque vemos isso todos os dias, não é? É expectativas que nós temos. Ai, apenas eu pensava que íamos fazer isto juntos, porque era isto que eu precisava para me nutrir, para nutrir a minha alegria. E é tipo, não sabemos o que é que está a acontecer também do outro lado, o que é que está a acontecer com o copo da outra pessoa. Ah, mas construir esta responsabilidade, percebermos que tem que partir de nós. Nós temos esta responsabilidade de nos nutrir e não ficar à espera um pouco à mercê do que é que pode acontecer, de quem é que pode vir. Eu acho que isso é pôr-nos numa posição bem vulnerável e que não há necessidade. Sim, eu concordo. E acho que cada vez mais também há outra questão da culpa, não é? Porque nós sentimos que não devemos, lá está, perder tempo, que seja, não é? Que é tão um ganho de tempo. Mas às vezes esta coisa do, ai, então eu estou aqui a dançar, a fazer yoga, ou o que seja, pintar, em vez de estar a trabalhar. Porque se nós pensarmos bem, há sempre coisas para fazer. As coisas de adulto, não é? As responsabilidades de adulto, estão lá todas. E vai sempre haver. Portanto, parte de nós dizer, ok, eu sei que isto é preciso fazer, mas eu agora vou fazer uma escolha consciente de não fazer. De fazer outra coisa que me dá alegria. Atenção, também pode ser tarefas domésticas. Portanto, porque há tarefas que dão bastante alegria. Mas pronto, uma intenção diferente, um propósito diferente. E quando tu estás a fazer as coisas e quando tiras esse tempo para ti, para sentir a verdadeira alegria de viver, todo o resto do dia corre tão melhor. Melhor. Sim. E é tão simples, porque eu acho que nós estamos habituados que as coisas sejam muito difíceis, dolorosas, quase que penosas. E não há necessidade para isso, ok? Não há necessidade mesmo de todo para isso. Quando nós dizemos esta questão de cultivar a alegria do viver, basta acordar de manhã e olhar o sol, tirar 2 minutos para estar ali ao sol. Tá, não perdeste tempo, não
aconteceu nada, vais conseguir fazer todo o resto que tinhas para fazer. Pode ser, por exemplo, em vez de estares a comer, a ver telejornal ou a ver as redes sociais, é estar presente com aquela comida que está ali, está a nutrir o teu corpo, estar presente contigo mesma. É uma forma de cultivar a alegria. É olhar para a tua janela e em vez de olhares para ver o que é que está a acontecer, é olhares para coisas bonitas. Isso pode ser cultivar a alegria. Pode ser muito, muito, muito simples. E porque lá está, vamos ter sempre muitas coisas para fazer. É natural. Temos, sim, toda a gente tem muitas coisas para fazer, tudo bem. Mas é uma escolha. Então, posso escolher que seja simples, ponto 1, e que seja bem fácil. Então, não há depois outras questões, não há desculpas. Então, pode ser simples. E posso escolher qual é a prioridade que eu vou dar na minha vida. Porque eu posso, e eu tenho essa experiência, por exemplo, com o meu trabalho. No início, quando eu comecei o meu negócio, eu quase que acordava e ia trabalhar. Não havia, não havia mais nada. Acordava e ia trabalhar. E vi, durante algum tempo, que isso não funcionava, não é? Não trazia alegria para nada, não trazia motivação para nada, não estava a funcionar. Então escolhi e decidi que queria fazer de outra forma. Então agora o que eu faço é que começo comigo, começo com a minha alegria e depois vou trabalhar. Quer dizer que começo a trabalhar mais tarde? Sim. Porquê? Porque eu estou a escolher desta forma, porque lá está, podia ser só 1 minuto, ou 2, ou 5. Mas eu escolho fazer as coisas com calma, fazer as coisas com leveza, cultivar primeiro e priorizar primeiro a minha alegria, a minha conexão, fazer todos os meus rituais, todas as coisas que eu quero fazer que ajudam a mim a cultivar essa alegria e depois sim vou trabalhar. E prometo-vos que tenho trabalhado muito menos, muito mais positiva e as coisas fluem de uma forma muito mais leve, porque já tenho o copo cheio, não é? Então, e se me aperceber que a meio do dia já está a ficar um pouco vazio, paro e cultivo isso novamente. E basta 1 minuto, basta 5 minutos, basta parar um bocadinho e já dá para cultivar isso. Eu acho que isto é uma coisa que nós realmente temos que nos lembrar, não é? Nós fomos ensinados, sim, que a vida é difícil, temos que ralar. Sim, está bem, mas já está na altura de nós começarmos a questionar de será que é mesmo? Será que é mesmo assim? Porque, por experiência, não tem que ser assim. Pode ser bem leve, pode ser bem simples, podem ser coisas que de tão simples uma pessoa até fica a olhar de lado, de género, como assim? Pode ser só isto? Mas pode sim ser só isso. E pode sim ser só Sim, isso e ser eficaz. sem dúvida. Pode ser um café, em vez de estares no telefone, pode ser um café ao ar livre. Pode ser um. Mesmo, eu acho que isso é muito interessante e o exemplo que tu deste da tua experiência, eu também passei pelo mesmo. Eu acho que, principalmente com o empreendedorismo, principalmente também já tivemos outras experiências a trabalhar por conta de outrem. Há muito este padrão de, ok, então agora vou ter um negócio e vou ter que trabalhar, se não mesmo, pelo menos mais ainda, porque afinal é o meu negócio, é muita responsabilidade, lá está. E até foi interessante porque eu comecei, da minha experiência e o meu processo, até comecei a fluir mais. Então é como se não houvesse um horário específico para as coisas. Eu vejo consoante me estou a sentir, tirando as coisas que estão, obviamente, que estão já marcadas e que já têm um horário específico, mas o resto do dia eu vou sentindo. E ponho práticas de bem-estar no horário de trabalho. Sim, eu aqui me confesso. É uma sessãozinha de Qigong às 2h30 da tarde faz todo o sentido para mim. E eu acho que isto, e quando nós começamos a ter este equilíbrio e encontrar este equilíbrio e esta fluidez e perceber, eu preciso, faz parte do meu trabalho também, nutrir-me a mim. Porque eu estou também a nutrir os outros. Então, e isto pode ser em todos os negócios e em todas as coisas. Sempre que há uma relações entre pessoas, isto está a acontecer. Não precisamos de ser literalmente um negócio de cuidadores e algo de medicina ou de cura. Não, nós estamos, sempre que estamos a trabalhar com outras pessoas, estamos
dar-lhes um bocadinho da nossa energia, a receber um bocadinho da energia delas. Então é muito importante também termos esta consciência e procurar incluir estes momentos de alegria no dia a dia também. Uhum. Sim, eu acho que eu também sou assim. Eu para mim tenho 2 manhãs, a minha yoga é sagrada e é tipo, eu lembro-me quando comecei as aulas e já estava a fazer o meu negócio e havia 2 opções, podia fazer de manhã, assim a meio da manhã, ou podia fazer ao fim da tarde, que é quando a maioria das pessoas vai fazer. E a minha cabeça primeiro disse: eu acho que tenho que fazer no fim da tarde, porque não é? Senão vou perder 2 manhãs de trabalho. Mas depois eu experimentei as duas e realmente a que eu me sinto melhor é de manhã. Então permiti-me ter esse momento ah, e permiti-me também trabalhar à volta disso, não é? Tenho essa liberdade, tenho esse luxo, sim, mas permitir-me também, dar-me essa permissão de fazer isso, de escolher isso. Um, e é tão giro porque eu sinto que à medida que fui implementando mais e mais isto, tenho ficado cada vez mais tipo, já não peço desculpa, sabes? Já não quero muito saber, uh, porque já vi os efeitos que tem estas pequenas decisões, estas pequenas escolhas, já vi o efeito que tem. Então, se eu escolher uma tarde que era para estar com pessoas, eu escolhi estar sozinha porque esse é o que vai cultivar a minha alegria e é o que eu estou a precisar para nutrir o meu corpo e a minha alma, tudo. Peço imensa desculpa, mas é o que vai acontecer. Se eu, uma tarde, lá está, tenho esse luxo, a minha energia não me está para trabalhar, está para fazer outras coisas, é o que vai acontecer. Se for para dormir cestas, eu prometo que vou dormir todas as cestas que o meu corpo pedir. Sim, e isso eu acho também esta coisa do. Não tem que ser sempre assim, porque também há. Eu sei que sim, não é? Nós também trabalhamos fora das horas Uhum. do normal, das 9 às 5. Não é este. É literalmente, se termos esse luxo, e tantos luxos que nós temos, não é só a nível do empreendedorismo, mesmo pessoas que não têm este luxo específico da flexibilidade de horário, têm tantos outros luxos e que às vezes nós não nos permitimos usufruir desses luxos, porque lá está, a vida tem que ser sofrida, isto tem que dar trabalho. Afinal, chama-se trabalho, porque tem que dar assim, tem que ser uma coisa muito, muito sofrida. E Uhum. não, não é? E não. E então, quando nós começamos a permitirmos também usufruir dos pequenos luxos, isso também é uma alegria de viver, Uhum. Sim. não E é? pode ser tão simples quanto tu, por exemplo, se estás a trabalhar numa empresa, usar toda a tua hora de almoço. Eu lembro-me que eu fazia muito isso. Eu usava, ia para o parque, ia ver árvores, ia ver árvores, ia estar ali um bocadinho ao sol. E essa era a minha forma, naquele espaço de liberdade que eu tinha, era isso que eu escolhia fazer. Em vez de, imaginemos ficar no escritório ou do que for, ia para o parque, ia ver árvores, ia ver o sol, que não é quando estás principalmente no escritório durante tanto tempo não vês o sol durante dias e dias e dias. Então ia ver o sol enquanto podia. Mas é uma escolha. E eu sinto que o que nós também queremos trazer com esta conversa é que cada um de nós vai poder fazer escolhas diferentes e escolhas alinhadas assim, não é? Para mim é tirar 2 manhãs por semana para fazer yoga e para a Carolina pode ser outra coisa completamente diferente. Para mim é pôr a prioridade na minha alegria e fazer todos os meus rituais primeiro, antes de começar a trabalhar, antes de começar o meu dia. Para outras pessoas pode ser fazer à noite, não é? Ter esse momento de descomprimir, de voltar a si. Cada um de nós é inteiramente único, irreplicável, especial, tipo, então vamos ser diferentes e vamos viver também isto e cultivar isto de formas diferentes. Então é permitirmos explorar, permitirmos descobrir o que é que o nosso copo precisa para transbordar. Que lindo, eu adoro essa imagem. Eu agora estava aqui a beber água. Então... assim que peguei no copo, eu lembrei-me: uau, incrível. Pois Depois é vais ter que encher literalmente, o copo. agora literalmente. Mas é muito isso, sabes? Eu acho que isto é
E agora, não é? Falando metaforicamente, a água é muito importante para a vida, como a nossa alegria de viver. Eu acho que às vezes nos esquecemos e achamos que, ai não, mas eu consigo estar aqui neste piloto automático e robô e a fazer tudo, e depois chego a casa esgotada e depois vou dormir porque isto é suficiente. Abaixo também há muito esta questão, não é? Do descanso é o suficiente, mas não é. Nós às vezes estamos cansados de fazer várias coisas que não nos enchem o copo. Às vezes o cansaço não tem a ver com o número de tarefas que temos ao longo do dia, mas com o facto de não incluirmos estas tarefas mais nutritivas, mais. Nem sei, não faltar a palavra, mais. Inspiradoras? Eu não sei, tu inspiraste. Pode ser. Inspiraste. Pode ser. Aquelas tarefas que nos trazem alívio também, não é? Para além da alegria. Aquele respirar, aquele. Que bom. Que bom. Isto sabe mesmo bem. Isso é muito interessante porque existem vários tipos de descanso, que eu acho que nós também nos esquecemos, não é? Tens, claro, o descanso físico de descansares, literalmente dormir ou de estares quieta, mas há outros descansos, descanso mental, não é? Eu posso estar sentadinha, quietinha num parque, mas se a minha cabeça está pá, 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 então só descansei por parte de mim. Há vários tipos de descanso, então também há vários tipos de nutrição para todos os nossos corpos, não é? O nosso corpo físico, mental, espiritual, tudo isso precisa de nutrição diferente. E podemos explorar, não é? Eu, pelo menos, sou muito assim, eu gosto de ir explorando e experimentando coisas diferentes. Em algumas fases, algumas coisas fazem super sentido, em outras não, mas voltamos ao início, é este compromisso de, ok, isto é uma escolha que eu estou a fazer consciente e eu comprometo-me com isto. Eu comprometo-me com a minha alegria. Comprometo-me com encher o meu copo. Comprometo-me comigo. Comigo. É tão fácil nós nos comprometermos com as outras pessoas, não é? Isso é uma coisa que eu ainda estou a trabalhar em mim, porque eu imagino, se eu tiver alguma coisa combinada com outra pessoa, eu sei que vou fazer e eu sei que vou estar lá, vai estar tudo lindo a tempo e às vezes comigo mesma não acontece. Mas é uma prática, não é? Mas é este compromisso connosco mesmos, é de estamos. Ok, vamos encher o meu copo, deixa-me nutrir-me, deixa-me ver o que é que eu preciso, deixa-me estar bem, deixa-me estar bem e deixa-me viver bem, porque uma vida sem alegria, vamos ser sinceros, será que é viver bem? Tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas porque também já vivi essa vida e consigo ver que não estava a viver por inteiro. É uma vida pela metade. Também sinto muito isso. E até é interessante esta questão da prioridade e do dar aos outros, não é? Esquecermos um bocadinho de nós. Porque eu sinto que, na verdade, é isso que acontece sempre, até na agenda, não é? Nós pomos, não sei se para quem usa a agenda, que eu tenho o digital e, assim, de agenda em papel e uso as duas. E é engraçado porque, raramente, de facto, eu priorizo, eu ponho na agenda o tempo para mim, estes momentos de alegria de viver. Mas eu antes não fazia isto. Nós temos tendência a pôr na agenda os compromissos com as outras pessoas. É aqueles que não podemos falhar, não nos podemos esquecer. Mas então é connosco. Acho que isto é. Deixei aqui o desafio para quem quiser agarrar nele, de pôr realmente na agenda como pomos os compromissos, a reunião com aquela pessoa, as entregas, pôr também o compromisso connosco, com o nosso corpo, que na verdade é o compromisso mais importante de todos. Porque se não houver, tudo o resto vai por água abaixo. Sim, é exatamente isso. Eu acho que isso é tão bonito, não é? Porque realmente é tornar palpável o compromisso. E acho que isso às vezes também para a nossa mente agradece de, ok, então está aqui, está na agenda. Está na agenda, tenho que cumprir. Então se está 15 minutos de meditação na agenda, tenho que cumprir. Outra coisa que a mim também me diverte muito e a minha cabeça também funciona muito bem é fazer desafios. Tipo, sei lá, 31 dias de meditação ou 31 dias de yoga. Para mim isso funciona tipo muito bem. Lá está, só para experimentar naquela primeira fase de, ok, não sei bem o que é que me traz alegria. E pode ser literalmente o desafio de durante 31 dias
estar a experimentar coisas diferentes. Não precisa ser literalmente a mesma coisa durante os 31 dias. Ou 31 dias de sorrir a um estranho na rua. O drama. Eu adoro essa. 31 dias de me lembrar de uma coisa no fim do dia que me fez sorrir. É tão giro. Esse era um desafio que eu fazia, já não faço há muito tempo, às vezes lembro-me, mas era umas journaling prompts para o final do dia, que era uma coisa pela qual estás grata, uma coisa que fizeste bem durante o dia e uma coisa que te fez sorrir. Tão simples, tão leve, mas tão impactante, não é? Porque tem tudo. Estou grata, tem esta parte da gratidão, tem esta parte de quase de reconhecimento, o que é que eu fiz bem, não é? Às vezes nós só vemos o que fazemos mal, e depois tem a parte do que é que me fez sorrir, e tu começas a notar que coisas muito simples te fazem sorrir, e não é preciso muito. Então lá está, pode ser uma criança, pode ser um casal de velhinhos de mão dada, adoro. Pode ser um passarinho que vai à tua janela, pode ser bem simples. E também é interessante porque, por exemplo, eu no início tinha alguma dificuldade de me lembrar o que é que me fazia sorrir. Ficava tipo um bocado a navegar nessa pergunta. Mas isso também é bom porque te ajuda a perceber, ok, isto se calhar é uma coisa que eu tenho que estar mais consciente ao longo do dia para estar atenta e conseguir depois responder isto no final do dia. Mas deixo aqui também o desafio para quem, se alguém quiser, estas três perguntas eu sempre gostei muito. Agora faço um pouco mais intuitivamente, mas gostei muito quando fiz esse desafio conscientemente. Eu adoro esse, eu vou experimentar, mesmo. Eu acho que é super interessante. Então, essa pergunta, o que é que me fez sorrir? Nós às vezes andamos sem nos apercebermos, mas o nosso padrão de face é assim uma coisa mais pesada, não é? Nós não nos apercebemos, mas isto vai acontecendo. E eu acho que é super interessante isso de não só perceber ao fim do dia o que é que fez sorrir, mas perceber enquanto está a acontecer, olha, isto é tão giro, vou sorrir, não é? Vou sorrir a isto, isto faz sentido. E sim, eu acho que esse exercício é super incrível. Vou fazer. Obrigada por partilhares. Nada. E eu acho que é muito giro porque depois tu dás por ti a sorrir à toa, sabes? Às vezes eu sinto que as pessoas podem pensar que eu sou maluca na rua, mas não quero saber. Somos todos malucos. Mas não quero saber, porque às vezes eu estou a andar e de repente lembro-me da coisa e começo-me a rir sozinha. E eu penso, pronto, é desta que me internam, mas ainda estou aqui, livre. Mas eu sinto que é muito melhor viver assim do que viver carrancuda, não é? Prefiro 1000 vezes que as pessoas ficam tipo, ok, esta está aqui a sorrir sozinha no comboio, do que, Sem dúvida. ok, nunca vi esta pessoa sorrir na minha vida. E eu acho que esta permissão, agora lembro-me disto, esta permissão de ser feliz, de ser alegre, permissão de Sim. estar bem, não é? De ser diferente. Num mundo em que toda a gente está com franzido, tu seres a alegria, tu seres o sorriso, tu seres o riso. E isso é preciso nós nos darmos permissão para fazer isso, porque é diferente, sim, não é? Sejamos sinceros, é diferente. Mas, novamente, para mim vem aquela pergunta, não é? Qual é que é a outra opção? É juntar-me à multidão? É continuar também assim triste e meio cinzenta? Não quero. Eu prefiro 1000 vezes ser a louca dos unicórnios do que ficar numa maré de tristeza. Prefiro estar numa ilha de alegria sozinha do que estar na maré de tristeza. Mas é preciso nós nos darmos permissão para fazer isso, para ser diferente. Mesmo que a Sim. diferença seja a alegria e que, não é, que naturalmente é uma coisa que nós pomos uma conotação positiva, mas nós às vezes temos receio de nos assumirmos nessas coisas que têm a conotação positiva. Sim, concordo. E você dizia que ficavas numa ilha sozinha com a alegria. Eu acho que isso é um dos poderes mais fortes da alegria. É que tu, quando estás alegre, é contagioso. Os outros também vão ficar alegres quando estão na tua companhia. Mesmo que no início ainda haja aquela resistência. Estás-te a rir? Por que estás-te a rir? Acho que eventualmente, eu acho que nós todos, o riso é algo super contagioso. Eu lembro-me de há uns anos ter feito uma aula de yoga do riso. E pronto, e foi incrível porque não é? É impossível estar ao lado de pessoas a rirem-se à gargalhada e tu não estares a rir também. Eu não consigo. O riso
Pronto, e agora, o riso é daquelas coisas tão... E é tão natural. Vem buscar muito a nossa criança, não é? A pureza das coisas, a simplicidade das coisas. Não vamos torná-lo uma coisa difícil e é mesmo natural, é só com intenção e uma escolha consciente ter estes momentos de alegria, alegria pura e contagiar todos os outros à nossa volta, já agora, não é? Sim, sim, é mesmo isso. E é esta questão, voltamos à criança, lindo, que é para fazer aqui um lacinho bonito. As crianças não estão a pensar muito se as pessoas à volta delas não estão a sorrir, não estão a rir. Se elas acham piada, se elas gostam do que estão a ver, elas vão rir, mesmo que não faça sentido a mais ninguém. Estão lá no seu mundo da imaginação, com a caixa que é uma nave espacial, e a viver a sua alegria sem pedir desculpas a ninguém e simplesmente a ser. E já está na hora de nós resgatarmos essa criança que nós temos dentro de nós e de a permitirmos estar novamente a ser e de estar novamente a ser alegre e a ser feliz e mesmo que no início seja desconfortável, seja novo, seja diferente, estejamos a remar contra a maré, vai valer a pena, porque lá está, queremos um mar cinzento ou queremos estar ali numa ilha com arco-íris, unicórnios, cenas. Acho que temos mesmo que nos permitir. Temos mesmo que nos permitir resgatar a nossa alegria, ser a nossa alegria e sermos alegres. Sermos alegres. Mesmo que o mundo possa ter muitas tristezas, porque tem sempre, não é? E ninguém é cego a isso. Mas é uma escolha, é por isso que é uma escolha. Se fosse fácil, já estaríamos todos alegres. Então é uma escolha e começa com cada um de nós. E como a Carolina disseste muito bem, é contagioso. Não é? As pessoas depois vão sentindo à nossa volta e é tão mais bonito sermos um farol de alegria do que estarmos ali na maré da tristeza. Achei isto lindo. Eu adoro as tuas metáforas de Alvin mesmo. Porque é mesmo isso, é mesmo isso. E no fundo isto é tudo é a permissão para ser. Permissão para ser. É que eu ia dizer para ser alegre, mas não, a alegria é um estado natural. A permissão para ser. Para rir quando achamos alguma coisa piada, para fazer coisas que nos fazem felizes. Principalmente quando já sabemos quais é que são aquelas coisas. Estamos aqui a criar resistências sem motivo, porque a vida pode ser leve. Sim. Ai, gostei. Acho que esta está linda para terminar. A vida pode ser leve. Ouviram aqui primeiro? Ouviram aqui? Levem isto para casa e façam dele o que quiserem. Obrigada. E é mesmo isto, é um incentivo à alegria. Vamos ser alegres, vamos ser felizes, vamos levar a vida com facilidade e com leveza também. Obrigada por ouvirem, por estarem aí desse lado. E vemo-nos no próximo episódio.